foi colocado os escavadores colocaram um raio-x na base das pirâmides do Egito e descobriram que tem muito mais profundidade do que eles imaginavam de mistérios enterrados ali. Descobriram algumas bases de sustentação que vão muito fundo, provavelmente até 1.200 metros de profundidade. Mas isso é suposição, porque o raio-x mostra que tem alguma coisa meio helicoidal assim, alguma coisa parecendo uma bobina, e aí tá tendo muita história, muita especulação em cima disso. Então o Egito continua sendo um enigma, uma tecnologia avançadíssima que até hoje não se sabe como eles chegaram a tal ponto de evoluir tanto em tecnologia, como eles transportaram aquelas pedras para fazer a pirâmide, pedras do tamanho de um ônibus, com toneladas que nenhum dos nossos guindastes modernos não consegue sustentar. Uma pedra daquela uma das pirâmides tem 2,5 milhões de pedras. Então, coisas sem resposta. Tudo que for respondido não quer dizer que é aquilo. É especulação. Mas eu sei de uma história de pelo menos 4.000 anos atrás, um daqueles faraó que é citado na história, um deles teve um sonho. E ele sonhou que havia 7 vacas gordas. Ele estava ali na beira do Nilo, do rio, que é a coisa principal para eles, era considerado um deus o rio Nilo, porque é do Nilo que vinha a vida, né? Para poder trazer água, trazer sustento, irrigar a terra. Então o Nilo era como se fosse um deus. E ele sonhou que ele estava na beira ali do Nilo e saía do Nilo 7 vacas gordas. E essas 7 vacas gordas ficavam pastando lá e ele admirando. De repente sai do Nilo 7 vacas magras, magras e feiosas, horrorosas, e elas devoram as vacas gordas. Mas mesmo devorando as vacas gordas, elas não engordam e continuam horrorosas. E depois, o mesmo sonho, ele acordou assustado, voltou a dormir, e então ele sonha com 7 espigas de milho saudável e depois 7 espigas de milho despencando, feias, que devoram as espigas saudáveis. E ele chamou ali os intérpretes de sonho que ele tinha, os magos, os feiticeiros, porque tudo isso já havia naquela época da religião pagã deles, tinha toda a sorte de adivinhos e ele não conseguiu êxito, não teve resposta, ninguém sabia dizer do que se tratava aquele sonho. Aí eles juntaram, acho que falaram lá para o chefe dos magos, adivinhos, dos sábios, dos intérpretes. Chegou para ele e falou: não sabemos, não sabemos do que se trata esse sonho, é muito louco, esse sonho é louco. Aí o copeiro de Faraó falou: uma vez um cidadão interpretou para mim um sonho, ele está preso, ele continua preso. Foi da época que eu fui preso também. Aí chamou esse cidadão, mandou ele fazer a barba,
se lavar, se trocar, levou diante do faraó e ele falou: essas 7 vacas gordas é uma prosperidade que há de vir sobre o Egito e trazer muita abundância. E as 7 vacas magras são 7 anos, cada vaca significa um ano. As 7 vacas magras são um período de seca, um período de coisas que não vão prosperar, não vão para frente, vai devastar a terra, uma coisa horrorosa vai acontecer. E aí o faraó queria alguém para administrar a bonança que haveria de 7 anos, para poder essa pessoa também administrar quando chegasse o tempo horroroso. E aí colocaram o próprio intérprete lá dos sonhos, que era José, que vem a ser governador do Egito. E todo mundo sabe o poder de um governador, né? E aí ele começou a governar e nos 7 anos de fartura ele resolveu estocar comida. Se as pirâmides do Egito tiver vestígio de grãos, é capaz que estocou ali, porque ali na Bíblia vai dizer que ele contava no começo quanto tinha de estoque. Depois ele parou de contar, porque já os grãos que ele estava estocando já estavam competindo com a areia do mar.